A Estrada da Noite, Joe Hill. Capítulo 13. O ar lhe deu um choque frio que fez seus olhos lacrimejarem. No momento em que Judy alcançou o lado do carro, suas faces queimavam e a ponta do nariz estava dormente. Embora já estivesse no início da tarde, Judy continuava usando seu velho roupão, uma camiseta sem mangas e uma cueca samba-canção listrada. Quando a brisa soprava, o ar congelante queimava sua pele nua. Danny não se virou para ele. Continuou espreitando o ar inerte pelo para-brisa. De perto, ele parecia ainda pior. Estava tremendo, ligeiro e continuamente. Uma gota de suor lhe escorria pela maçã do rosto. Judy bateu com os nós dos dedos na janela. Danny teve um sobressalto, como se estivesse acordando de um leve cochilo. Piscou rapidamente, tateou pelo botão para arriar o vidro. Continuou sem olhar diretamente para Judy. — O que está fazendo no carro, Danny? Perguntou Judy. — Acho que eu devia ir para casa. — Você ouviu? — Acho que eu devia ir para casa agora, disse Danny. — Viu o morto? O que ele fez? Judy era impaciente. Quando era preciso, ele podia ser o homem mais paciente da terra. — Acho que estou com uma infecção intestinal. Só isso. Danny tirou a mão direita do colo para enxugar o rosto e Judy viu que ele estava segurando um abridor de carta. — Não minta, Danny, disse Judy. Só quero saber o que você viu. Os olhos deles eram rabiscos pretos. Olhou direto para mim. Preferia que não tivesse olhado direto para mim. Ele não pode lhe fazer mal, Danny. Isso não se sabe. Não se sabe. Judy estendeu a mão pela janela aberta para apertar o ombro dele. Danny se contraiu com um toque. Ao mesmo tempo, fez quase um gesto de estocada para Judy com o abridor de carta. Não chegou nem perto de cortá-lo, mas Judy encolheu a mão. — Danny? Seus olhos estão exatamente como os dele, disse Danny, engatando a marcha ré do carro. Judy se afastou num salto antes que Danny desse a ré por cima do seu pé. Mas Danny hesitou, pisando no freio. — Não vou voltar, disse ele para o volante. — Tudo bem. Eu o ajudaria se pudesse, mas não posso. Simplesmente não posso. Eu compreendo. Danny fez o carro descer devagar a estradinha de acesso, os pneus esmagando o cascalho. Depois fez uma curva de 90 graus e desceu a encosta, rumo à estrada. Judy ficou olhando até Danny ultrapassar os portões, virar à esquerda e desaparecer de sua vista. Judy nunca mais o viu. Capítulo 14. Ele foi em direção ao celeiro e ao canil. Judy estava agradecido pela ardência em seu rosto provocada pelo ar gelado e pelo modo como cada inalação causava um terrível formigamento em seus pulmões. Era real. Desde que vira o morto naquela manhã, sentia-se cada vez mais perturbado por ideias antinaturais, como se fossem pesadelos escoando para a vida de todo dia que não era o seu lugar. Precisava de algumas duras realidades em que se agarrar, torniquetes para deter o sangramento. Os cães o observavam com cara de pena quando ele puxou o trinco. Judy entrou no canil antes que os cachorros pudessem passar por cima dele e sair. Agachou-se, deixou que colocassem as patas nele, cheirassem seu rosto. Os cachorros, eles também eram reais. Judy os encarava, observava os olhos cor de chocolate e as caras compridas, preocupadas. Se houvesse alguma coisa errada comigo, vocês veriam, não é? Se houvesse riscos negros nos meus olhos? Agnes lambeu seu rosto, uma vez, duas, e Judy beijou-lhe o focinho molhado. Alisou as costas de Bon, enquanto ela cheirava inquieta o meio de suas pernas. Saiu do canil. Não estava pronto para voltar, por isso resolveu entrar no celeiro. Foi caminhando até esbarrar com o carro e se olhou no espelhinho da porta do motorista. Nenhuma marca negra. Seus olhos eram os mesmos de sempre, cinza claros, sob grossas sobrancelhas negras, e intensos
como se ele estivesse pensando em assassinato. Judy havia comprado o carro em mau estado de um caminhoneiro. Era um Mustang GT 65. Ficara em turnê, quase sem repouso, durante 10 meses. Pegara a estrada praticamente no momento em que a mulher o deixara. E, ao voltar, se vira numa casa deserta sem nada para fazer. Passou todo o mês de julho e a maior parte de agosto no celeiro, abrindo as entranhas do Mustang, tirando peças que estavam enferrujadas, queimadas, estouradas, amassadas, corroídas, incrustadas de óleos e ácidos, e substituindo-as, pistões e cabeçotes, transmissão, embreagem, molas e brancos de couro branco, tudo original, exceto os alto-falantes e o rádio estéreo. Pôs uma bazuca BES na mala, fixou uma antena no teto e instalou um sistema de som digital de última geração. Ele ficou coberto de óleo, machucou os nós dos dedos a ponto de sangrar na transmissão. Foi um tipo de namoro meio rude, que combinava bem com ele. Mais ou menos nessa época, Ana viera morar com ele, se bem que Judy jamais a chamasse por esse nome. Ela era a Flórida então, embora, por algum motivo, desde que ficara sabendo de seu suicídio, tivesse começado a pensar nela novamente como Ana. Talvez não se possa usar apelidos para os mortos. Ana se sentava com os cachorros no banco de trás enquanto ele trabalhava, suas botas saindo por uma janela sem vidro. Ela o acompanhava nas canções que sabia. Conversava com Bon como se a cadela fosse uma criança e continuava fazendo suas perguntas a Judy. Perguntava se um dia ele ia ficar careca, não sei. Por que ela o abandonaria se isso acontecesse? Não poderia culpá-la. Se ele ainda a acharia sexy se ela raspasse todo o cabelo. Não. Se ele a deixaria dirigir o Mustang quando o carro estivesse pronto. Sim. Se eles já se meterem em uma briga de socos. Tento evitá-las. É difícil tocar guitarra com a mão quebrada, porque ele nunca falava sobre os pais. Ao que ele não respondeu. E se ele acreditava no destino? Não, mas estava mentindo. Antes de Anne e do Mustang, ele havia gravado um novo CD, um disco solo, viajado por uns 24 países e tocado em mais de uma centena de shows. Mas trabalhar no carro fez com que ele se sentisse, pela primeira vez desde que Shannon o deixara, produtivamente ocupado, realizando algo que tinha importância, no mais verdadeiro sentido da palavra, mesmo que não fosse capaz de explicar por que reconstruir um carro dava a impressão de ser trabalho honesto, não um hobby de homem rico, enquanto gravar discos e tocar em público começava a parecer diversão de homem rico em vez de trabalho. A ideia de que devia ir embora cruzou de novo sua mente. Olhar a fazenda pelo retrovisor e partir, não importa para onde. O pensamento era tão urgente, tão insistente, entre no carro e saia daqui, que mexeu com seus nervos. Mas ele se ressentia de ser posto para correr. Entrar correndo no carro e arrancar não era uma opção, era pânico. Isso foi seguido por outro pensamento, desconcertante e sem base, mas curiosamente convincente. A ideia de que estava sendo manobrado, de que o morto queria que fugisse, que o morto estava tentando forçá-lo a se afastar de quê? Judy não conseguia imaginar. Do lado de fora, os cachorros latiam em uníssono à passagem de um caminhão. De qualquer modo, não iria a lugar algum sem trocar ideias com Georgia. E se finalmente decidisse dar um pé, provavelmente ia querer se vestir primeiro. Logo depois, no entanto, viu-se dentro do Mustang, atrás do volante. Era um lugar para pensar. Sempre fizera algumas de suas melhores reflexões no carro, com o rádio ligado. Sentou-se com a janela meio abaixada, no escuro, na garagem com chão de terra. Se havia um fantasma por perto, era o de Ana, não o espírito raivoso de seu padrasto. Ela estaria tão próxima quanto o banco de trás. Tinham feito amor ali, é claro. Ele entrara em casa para pegar uma cerveja e voltara. Ela esperava na traseira do Mustang com suas botas e nada mais. Ele deixou cair as cervejas abertas, que ficaram fazendo espuma na terra.
Naquele momento, nada no mundo pareceu mais importante que a carne firme dos 26 anos de Ana, que o suor dos 26 anos de Ana, que sua risada e seus dentes no pescoço dele. Agora estava sentado na sombra fria, recostado no couro branco, sentindo sua exaustão pela primeira vez no dia. Os braços estavam pesados e os pés, descalços, meio entorpecidos por causa do frio. A chave estava na ignição e ele virou para acionar a bateria e poder ligar o aquecimento. Jude não sabia muito bem por que entrara no carro, mas agora, ali sentado, era difícil se imaginar fazendo alguma coisa. Pôde ouvir os cachorros latindo de novo. Vozes estridentes e alarmadas vindo do que parecia ser uma longa distância. Achou que conseguia abafá-lo ligando o rádio. John Lennon cantava I Am the Walrus. O ar quente roncou pelos difusores sobre as pernas nuas de Jude. Ele estremeceu um pouco, depois relaxou, deixando a cabeça descansar no encosto do banco. O grave furtivo de Paul McCartney continuou fluindo, perdendo-se sob o barulho baixo do motor do Mustang, o que era engraçado, pois Jude não ligara o motor, só a bateria. Os Beatles foram seguidos por um desfile de comerciais. Leo da Imperial Autos dizia: "Você não vai achar ofertas como as nossas em nenhum outro lugar da região. Nossos concorrentes não conseguem nem chegar perto das vantagens que temos para você. O morto ganha do vivo. Venha se sentar atrás do volante de seu próximo carro e dê uma girada na estrada de noite. Vamos juntos. Vamos cantar juntos. Você jamais vai querer que a viagem acabe. Ela não vai acabar." Comerciais entediavam Jude, e ele encontrou a energia necessária para mudar de estação. Na FAM, estava tocando uma de suas canções, seu primeiro single, uma imitação do AC/DC intitulada Almas à Venda. Era como se formas fantasmagóricas, nuvens de névoa ameaçadora, tivessem começado a rodopiar na escuridão ao redor do carro. Ele tornou a fechar os olhos e ouviu o som distante de sua própria voz. "Mais que prata e mais que ouro. Você diz que vale minha alma. Ok, eu gostaria de ficar bem com Deus, mas a grana para a cerveja vem primeiro." Ele riu baixo, com desdém para si mesmo. Não era vender almas que trazia problemas, era comprá-las. Da próxima vez teria de se certificar de que havia uma cláusula de devolução. Riu, abriu um pouco os olhos. O morto, Craddock, estava sentado ao seu lado, no banco do carona. Sorria para ele, mostrando dentes tortos, manchados e a língua preta. Tinha cheiro de morte, também de escapamento de gás. Os olhos estavam escondidos atrás daqueles estranhos rabiscos pretos que não paravam de se mover. "Sem devoluções, sem trocas", disse Jude a ele. O morto abanou compreensivamente a cabeça e Jude tornou a fechar os olhos. Em algum lugar, a quilômetros de distância, pôde ouvir alguém gritando seu nome. "Jude! Jude! Me responda, Jude!" Mas não queria ser incomodado. Estava sonolento. Queria ser deixado em paz. Moveu o banco para trás. Cruzou as mãos sobre a barriga. Respirou profundamente. Tinha acabado de cochilar quando George o pegou pelo braço, puxou-o para fora do carro e o jogou no chão de terra. A voz dela vinha em pulsos, entrando e saindo de sua área de audição. "Saia daí, Jude! Tire a porra do... Não morra, não! Avô! Por favor!" Os olhos abertos, a porra dos... Ele abriu os olhos e sentou-se num movimento súbito, tossindo furiosamente. A porta do celeiro rolou para trás e o sol jorrou em raios brilhantes, cristalinos, de aparência sólida e pontas afiadas. A luz golpeou seus olhos e ele se encolheu. Inspirou profundamente o ar gelado. Abriu a boca para dizer alguma coisa, para informá-la de que estava tudo bem, e sentiu a garganta cheia de bilis. Ficou de quatro, sentindo uma terrível ânsia de vômito. George o segurou pelo braço e se curvou sobre ele enquanto Jude vomitava no chão. Jude estava tonto.
O solo parecia se inclinar debaixo dele. Quando tentou olhar para fora, o mundo girou, como se fosse uma pintura feita num vaso que estivesse rodando num torno. A casa, o quintal, o acesso à garagem, o céu, tudo fluindo por ele junto com uma pastosa e flutuante sensação de náusea. Ele vomitou de novo. Judy se agarrou à terra e esperou que o mundo parasse de se mover. Não que isso pudesse de fato acontecer. Era uma coisa que você descobria quando estava drogado, perdido ou febril. O mundo estava sempre girando, e só uma mente saudável podia enfrentar o enjoo do rodopio. Ele cuspiu, enxugou a boca. Os músculos do estômago pareciam doloridos, contraídos, como se ele tivesse acabado de fazer dezenas de flexões abdominais, o que, quando se pensava melhor na coisa, estava muito próximo da verdade. Ele se sentou, virou-se para olhar o Mustang. O carro continuava de motor ligado. Ninguém dentro dele. Os cachorros dançavam ao seu redor. Agnes pulou em seu colo, encostou o focinho frio, úmido em seu rosto, lambeu a boca azeda de Judy, que estava fraco demais para afastá-lo. Bom, sempre tímida, lançou-lhe um olhar ansioso, de esguelha. Depois abaixou a cabeça para o mingau ralo de vômito e, com ar dissimulado, começou a devorá-lo. Agarrando o pulso de Georgia, ele tentou se levantar, mas não teve força nas pernas e acabou puxando-a para baixo, fazendo Georgia cair de joelhos. Teve um pensamento tolo. O morto puxa o vivo para baixo, que girou um instante em sua cabeça e sumiu. Georgia tremia, seu rosto úmido contra o pescoço de Judy. Judy, disse ela. Judy, não sei o que está acontecendo com você. Por um minuto ele não pôde encontrar sua voz. Ainda não tinha fôlego. Ficou encarando o Mustang preto, que estremecia em sua suspensão. A energia vertiginosa do motor girando com o carro parado sacudia toda a carroceria. Achei que tivesse morrido, continuou Georgia. Quando agarrei seu braço, pensei que estivesse morto. O que fazia aqui com o carro ligado e a porta do celeiro trancada? Nada. Fiz alguma coisa ruim? Estraguei tudo? Do que está falando? Não sei, disse ela, começando a chorar. Deve haver algum motivo para você estar aqui fora querendo se matar. Ele ficou de joelhos. Percebeu que continuava segurando um dos pulsos finos de Georgia e pegou o outro. O ninho de cabelo preto flutuava em volta da cabeça dela, a franja caída nos olhos. Alguma coisa está errada, mas eu não estava tentando me matar. Sentei no carro para me aquecer, mas não liguei o motor. O carro ligou sozinho. Para com isso. Ela puxou os pulsos com força. Foi o homem morto. Para com isso. Para! O fantasma do corredor. Tornei a vê-lo. Estava no carro comigo. Ou ele ligou o Mustang, ou eu liguei sem saber o que estava fazendo, porque ele quis que eu ligasse. Faz ideia de como isso parece loucura? De como tudo isso parece loucura? Se estou louco, Danny também está. Danny o viu. Por isso foi embora. Ele não aguentou. Teve de ir. George o encarou, os olhos lúcidos, brilhantes e temerosos atrás dos anéis sedosos da franja. Balançou a cabeça num gesto automático de negação. Vamos sair daqui, disse ele. Me ajude a ficar de pé. Georgia pôs um braço sobre a axila dele e conseguiu tirá-lo do chão. Os joelhos de Judy eram molas fracas, toda a resistência perdida e nenhum equilíbrio. No instante em que se apoiou nos calcanhares, começou a pender para a frente. Estendeu as mãos para deter a queda e se segurou no capô quente do carro. Desligue isso, disse ele. Pegue as chaves. Tossindo, sacudindo as mãos para se livrar da fumaça do escapamento, George entrou no carro e desligou o motor. O silêncio foi súbito e alarmante. Bon fez pressão contra a perna de Judy, procurando se tranquilizar. Os joelhos dele ameaçaram se dobrar. Ele a empurrou para o lado com o joelho. Depois deu um chute em seu traseiro. Ela ganhou, deu um pulo e correu. Porra, sai daqui, disse Judy. Por que não a deixou ficar? Perguntou Georgia.
Os dois salvaram sua vida. Como assim? Não escutou os dois? Acabei saindo para fazê-los calar a boca. Estavam histéricos. Então Judy lamentou ter chutado Bon e olhou em volta para ver se ela estava por perto para ganhar um carinho. Bon, no entanto, se retirara para o celeiro e andava no escuro de um lado para outro, observando Judy com os olhos mal-humorados e acusadores. Ele deu uma olhada em volta à procura de Agnus, que estava parado na porta do celeiro, de costas para ele, com a cauda em pé. Olhava fixamente para a entrada da garagem. O que ele está vendo? Perguntou Georgia. Algo absurdo de se perguntar. Judy não fazia ideia. Ele continuava se apoiando no carro, longe demais da porta deslizante do celeiro para enxergar o quintal. Georgia enfiou as chaves no bolso da calça jeans preta. A certa altura dos acontecimentos, ela se vestira e pusera uma atadura no polegar direito. Passou por Judy e foi para perto de Agnus. Fez um carinho nas costas do cachorro, deu uma olhada na estradinha de acesso e voltou até onde Judy estava. — O que foi? Perguntou Judy. — Nada, disse ela, pondo a mão direita no alto do peito e esboçando uma careta, como se estivesse com dor. — Precisa de ajuda? — Tudo sob controle, disse Judy, se afastando do Mustang. Estava sentindo uma pressão forte e crescente atrás do globo ocular, uma dor profunda, lenta, que aumentava rapidamente, ameaçando se transformar numa das maiores dores de cabeça de todos os tempos. Junto às grandes portas de correr do celeiro, Judy parou. Agnus entre ele e Georgia. Deixou os olhos seguirem a estradinha de barro congelado até os portões abertos de sua fazenda. O céu estava clareando. O espesso, gélido manto cinzento de nuvens se rasgava e o sol começava a cintilar irregularmente através das fendas. Do lado da rodovia estadual, o homem morto, com seu chapéu de feltro preto, também olhou para ele. Apareceu por um breve momento quando o sol passou atrás de uma nuvem, deixando a estrada na sombra. Sorriu, mostrando dentes manchados. Assim que a luz do sol desapontou nas beiradas de uma nuvem, Craddock tremeu e sumiu. Sua cabeça e suas mãos desapareceram primeiro, restando apenas um paletó preto oco, em pé, mas vazio. Então o paletó também sumiu. O morto ressurgiu pouco depois, quando o sol se retirou mais uma vez atrás das nuvens. Erguendo o chapéu para Judy, o homem inclinou a cabeça num gesto zombeteiro, estranhamente solista. O sol veio e foi embora e veio de novo. E o homem morto piscava como em código Morse. — Judy! Chamou Georgia. Judy percebeu que ele e Agnus, parados um ao lado do outro, fitavam a estradinha de acesso exatamente da mesma maneira. — Não há nada lá, não é, Judy? Perguntou Georgia. Ela não via Craddock. — Não, disse ele. Não há nada lá. O homem morto voltou mais uma vez a existir pelo tempo de uma piscadela. Então a brisa soprou mais forte e lá no alto, o sol irrompeu de vez num lugar onde as nuvens pareciam um emaranhado de fios de lã sujos. O sol brilhou intensamente na estrada e o homem morto foi embora.